Nós estamos estudando Mateus capítulo 5. Quero convidar todos vocês a lermos Mateus capítulo 5 a partir do versículo 17. Nós já estudamos as bem-aventuranças e o testemunho de sal da terra, luz do mundo. E nós estamos estudando esses fatos relacionados ao Sermão do Monte. As bem-aventuranças têm a ver com recompensas. Você não pode produzir na sua vida as bem-aventuranças que Jesus apresentou. Essas virtudes são totalmente dele, do Espírito Santo, do Pai, e essas virtudes são colocadas no coração do crente. E o crente vai desenvolvendo essas virtudes dentro de si próprio, à medida em que ele vai se entregando e se rendendo ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai produzindo e intensificando essas virtudes em nós. Completamente nós não conseguimos ter essas virtudes, porém já é grande coisa nesse mundo se você começa a se parecer com Cristo Jesus, porque a maioria das pessoas não se parecem com Cristo, elas se parecem mais com o pai delas. Quem é o pai? É o diabo. O diabo é o Deus deste século. O mundo jaz no maligno, está no colo do maligno. E o filho se parece com o pai. Então as pessoas se parecem mais com o diabo do que com Jesus. Para se parecer com Jesus precisa ter uma transformação sobrenatural. Não é algo treinado dentro de nós, é algo recebido. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. E aí vem o amor, vem a alegria, a paz, o domínio próprio, todo esse fruto do Espírito Santo, mais as virtudes que nós lemos nas bem-aventuranças em Mateus até o versículo 12. Agora, nós vamos ver, ou estamos vendo, o bom testemunho. O bom testemunho tem a ver com a lei de Deus. Você dá um bom testemunho da sua fé porque você crê na palavra de Deus. E você deixando que o Espírito Santo transforme a sua vida, você vai começar a produzir aquilo que a palavra de Deus ensina. Então as pessoas que não têm Bíblia ou que não leem a Bíblia, elas vão ter a Bíblia através da sua vida. Então você vai transmitindo para as pessoas o que a Bíblia diz. Então se algum incrédulo quiser saber como é a Bíblia, olha para ele, olha para ela. Porque eles praticam a Bíblia. Agora é claro que a palavra de Deus, para ser entendida, precisa um conhecimento de que há pelo menos duas dispensações. Ou seja, a dispensação é uma entrega. Deus entregou responsabilidades para o ser humano, e o ser humano tem que devolver a Deus em obediência. Eu creio que existem 7 dispensações, mas nós estamos falando de uma dispensação do Antigo Testamento e uma dispensação do Novo Testamento. Responsabilidades do Antigo Testamento e responsabilidades do Novo Testamento. Vamos pensar em peixe. Vocês gostam de peixe? Alguns gostam, outros não, né? Algumas pessoas até gostam de peixe, mas elas têm um incômodo para comer o peixe. Qual é? Os espinhos. Então tem alguns peixes saborosos, mas os espinhos deles são tão chatos. Porque não é apenas uma tira de cartilagem, de espinho. Alguns deles fazem uma forquilha. E quando aquele negócio enrosca na garganta, um truque é miolo de pão. Você pega um miolo de pão, alguém falou, e se engasgar com miolo de pão, aí está perdido. Mas eu estava uma vez para fazer um raio-x de um osso, e aí tinha alguém lá que foi fazer um raio-x porque o espinho estava aqui, um espinho grande estava na garganta da pessoa e ela não conseguia tirar.
Agora, embora tenha esses peixes com esses espinhos bem chatinhos, bem pequenos, forquilhados, e tem alguns peixes que é interessante. Você abre, ele tem a coluna dele lá principal, você tirou, pronto. Já pode comer tranquilo. Então, a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Quero falar dela agora por causa do versículo 17. Versículo 17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Vim o quê? Para cumprir. Se você pensar na lei de Deus como um peixe com um espinho único, ou com uma espinha, como a gente fala, aí você tirou e tudo bem, aí você entende. A lei de Moisés, o Senhor Jesus veio cumprir, e a lei de Moisés tem um grande significado para nós. E o maior significado que a lei de Moisés tem é esse que eu vou falar para vocês. Mostrar que o ser humano não consegue agradar a Deus. Pronto, um espinho só. Tirou aquilo lá, pode comer o resto. O homem não pode agradar a Deus. Quando você tenta cumprir a lei para o seu melhoramento pessoal, aí já é aquele peixe cheio de espinho. Você começa a tentar tirar e ainda algum daqueles espeta sua língua, sua bochecha e pode até ficar na sua garganta. A lei de Moisés não é para nós para tentarmos tirar mandamento por mandamento e tentar cumprir para sermos agradáveis a Deus. A lei não se presta para isso. O objetivo da lei era mostrar para o homem: eu vou dar uma lei que vocês não vão conseguir cumprir. Será que não? Não. Já tentaram. Estão tentando até hoje. E estão com espinho atravessado na garganta para todo lado. Eles não conseguem cumprir a lei de Deus. Era muito mais fácil você entender um princípio apenas da lei. A lei foi dada para não cumprir. Como assim não cumprir? A lei diz: faze e viverás. Me dá um exemplo de alguém que fez, que cumpriu e viveu. Jesus morreu. Ele cumpriu a lei e morreu. Por quê? Porque ele mesmo podia cumprir a lei. Ele é o escritor da lei, ele é o legislador. Porém, ele assumiu os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte, porque nós não conseguiríamos cumprir a lei. Então, qual é o objetivo da lei hoje? Porque nós falamos que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Para o Velho Testamento já eu explico, mas para o Novo Testamento, hoje, aqui nessa igreja, hoje, será que esse pastor vai dar uma de herege e falar que a lei não presta e a lei não é para nós? Eu falaria isso? Não. Porque você ia pegar Romanos capítulo 7, versículo 12 e 13, você ia dizer: a palavra de Deus diz que o mandamento é santo, justo e bom. E o mandamento é a lei de Moisés. A lei de Moisés é santa, porque vem do Deus Santo. Ela é justa, porque não existe nenhum engano na lei, nenhuma injustiça. E é boa, porque ela cumpre o propósito. A palavra de Deus nos diz que, no Novo Testamento, que o fim da lei é o quê? O fim da lei é Cristo. O fim no sentido de a finalidade. A lei vai te empurrando, ela vai te acusando. Você é um pecador por isso, está escrito, é verdade, eu sou. Você é um pecador por isso, é verdade, eu sou. A lei vai mostrando que você é um pecador. E ela vai te empurrando, te empurrando, te empurrando, até a morte. Só que chega um momento que ela te empurra, e quem que você encontra na sua frente? Cristo Jesus crucificado.
E aí o Senhor Jesus fala: eu morri por todos esses pecados que a lei vem te empurrando e te condenando. Eu morri para te fazer livre da lei. E a lei então entrega à morte o pecador, a cruz de Cristo. Se eu já morri com Cristo, então eu estou livre da lei, porque a lei exige a morte para o pecador. Então esse é o objetivo da lei. É simples, simples. Então, quando eu pego a lei hoje, eu apresento para os pecadores. Se eu quiser provar para alguém: você é um pecador, eu não falo para ele: você é um pecador. Eu não preciso falar isso. Eu abro a Bíblia e começo a mostrar desde o início para elas como que as pessoas pecaram e sofreram a consequência do pecado. E aí ela não vai falar que eu estou falando, é Deus quem está falando. E ela vai dizer: realmente eu sou um pecador. Quem convenceu a pessoa de que ela era uma pecadora? A lei. Então a lei serve hoje sim. Agora vamos pensar na lei, nas suas miudezas, nas suas letras miúdas, nas suas muitas regras, mostrando que ninguém consegue cumprir a lei. Bom, a lei de Deus, a lei de Moisés, tem 10 mandamentos, concordam? 10 mandamentos, é chamado Decálogo, 10 palavras, os 10 mandamentos que se encontra em Êxodo capítulo 20. Se você olhar os 10 mandamentos, todos eles, exceto um, todos eles se repetem no Novo Testamento. Tem um que não serve mesmo, é para os judeus, que é a guarda do sábado. Os judeus tinham que cumprir aquilo como nação, porque o sábado estava ligado ao templo. Nós não temos templo. Nós não temos que seguir essa lei. Agora, e as outras leis? Eu digo: enquanto tiver pai, mãe e filhos, nós temos um mandamento aí que é vigente, ou seja, é atual. Qual é? Honra teu pai e tua mãe. Enquanto existir pais, existir filhos, esse mandamento está martelando na cabeça das pessoas. Enquanto existir homem e mulher e um desejo sexual e casamento e solteirice, haverá um mandamento vigente: não adulterarás. Está batendo na cabeça de cada casado. Enquanto houver desejo, o irmão falou que Deus não vai responder desejos, necessidades, desejos. Enquanto houver desejo e objeto de desejo, há um mandamento que está martelando na sua cabeça: não cobiçarás. Enquanto houver uma acusação para alguém, um tribunal e uma testemunha, a palavra de Deus está martelando na sua cabeça: não darás falso testemunho. Então você pega todos os mandamentos. Enquanto houver imagens de escultura ou não, em que você pode olhar e achar que aquilo é uma divindade e adorar, tem um mandamento martelando na sua cabeça. Qual é? Não farás para ti imagens. Então, meus irmãos, não dá para escapar dos 9 mandamentos, porque o guardar o sábado nem diz respeito a nós, mas os 10 mandamentos, portanto, estão aí. Tá bom, mas eu quero dizer que o judeu ele não estava apenas com 10 mandamentos. Deus deixou para ele 613 mandamentos. 613 mandamentos. E como eles adoram mesmo mandamentos, os judeus, eles escreveram um livro chamado Talmud. Talmud é um livro que interpreta
os 613 mandamentos. Então você já imagina o tamanho desse negócio. E como é que faz? Com cada um daqueles mandamentos. Você tem um mandamento para cada dia, 365 mandamentos negativos para cada dia, e o restante é positivo. Faz isso, faz aquilo, mas a maioria é, não faz isso, não faz aquilo. Você tem um boi, esse boi escapou e feriu alguém e matou aquela pessoa. E aí, o que acontece? Depende. Se esse boi não era acostumado a atacar pessoas, então vai matar o boi, vai dividir a carne, você come a carne e a família da pessoa que foi morta come a carne, está resolvido. Foi sem querer, não sabia. Porém, se o boi escapa e mata uma pessoa, e você já sabia que aquele boi era bravo, e ele teria esse costume de ferir pessoas, caso tivesse oportunidade, então aquele boi é morto, ninguém come daquela carne, e você, dono do boi, morre também. Lembrou de alguma coisa, né, Raíssa? Agora, o Talmud estava lá para explicar que isso era boi. Mas e se for cachorro? Mesma coisa. Porque a lei falou do boi, mas é a sua propriedade, seu animal, é um cachorro. Mesma coisa. Então, quem que vai guardar todos os detalhes da lei? Aí é aquele espinho do peixe. Você não consegue. Então, o Senhor Jesus disse que Ele não veio revogar a lei. Eu não vim acabar com a lei, mas eu vim cumprir a lei. E Ele fala que também Ele não veio revogar os profetas. Há entre 25 a 30 profecias referentes a Jesus Cristo, desde o nascimento dEle até a ressurreição de Jesus. Tem lá umas 25 a 30 profecias. Os profetas falaram de Jesus. Nós jogamos isso fora? De jeito nenhum. Tudo foi cumprido. A lei de Moisés mostra que ninguém pode alcançar a Deus. Por exemplo, eles teavam o próprio tecido para fazer suas túnicas, suas roupas. Eles podiam colocar lá algodão, mas se eles misturassem um outro fio, aí eles já descumpriram a lei. Não podia ter tecido misturado, estofo misturado. Se ele plantasse lá trigo, e aí no meio ele quisesse aproveitar, como hoje, né? Pessoas plantam carreiras de milho e no meio para aproveitar planta feijão. Não pode. Não podia misturar as culturas, as plantações. Então, em algum momento você ia cair. Em algum momento você ia falhar, porque são 613 mandamentos. Se você se mata uma vaca e vai comer aquela carne, mas temperou aquela carne com, ou melhor, matou lá um bezerro, é isso? E aí temperou, amaciou aquela carne com o leite da mãe, da vaca, não pode. Agora imagina se está comendo uma vitela, lá um bezerrinho assado, gostoso e tal, e você não sabia, e foi amaciado com o leite da mãe, do garrote lá, do bezerro. Você pecou. Mas eu não sabia, não importa, você pecou, porque não pode comer. Eu dei todas essas complexidades para mostrar que Deus já fez uma coisa que era para tropeçar mesmo. Ninguém ia conseguir cumprir. Portanto, Jesus fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E qual foi a maneira de Jesus cumprir a lei? Qual foi? Morrer. Porque ninguém vai conseguir cumprir mesmo. Então ele pega toda a lei, joga em cima dele mesmo,
e fala: eu morro pela maldição da lei. E ele morre. E aí nós estamos livres da lei, totalmente livres da lei. E hoje, se nós quisermos aproveitar da lei, conforme 1 Timóteo 1:8, para usar de modo legítimo, é para os pecadores, para aqueles que não são salvos. A gente tem que sufocá-los com a lei de Deus, a lei condenatória, para mostrar para eles que eles estão totalmente longe de Deus. Porque ele resumiu a vida dele em duas leis. Quais foram? Não matar e não roubar. E ele acha que está de boa, né? Eu não mato nem roubo, então está tranquilo. Espera aí, vamos falar de mais leis aqui. Você não vai escapar. Então Deus, Ele traz Jesus Cristo para cumprir a lei, ou seja, para morrer. Lei nos diz respeito à morte. Versículo 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Duas letrinhas, um iota, que era igual à letra I, pequenininha, né? E um tio, que era um risquinho debaixo da letra hebraica, que mostrava qual era a vogal que deveria usar ali. Então, nem um rabisquinho do alfabeto vai passar. Deus vai cumprir tudo. Ou seja, a lei de Deus é santa, ela é justa e ela é boa. E nós temos que nos valer da lei, aproveitar a lei. Então, se você tem que pegar uma lição hoje, é esta: a lei de Deus é para mostrar que o pecador não pode se aproximar de Deus. Ele morre, ele não tem como. Alguém teria que livrá-lo dessa morte, e Jesus fez isso, ele cumpriu a lei. Versículo 19: aquele, pois, que violar quantos mandamentos? Um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Interessante, ele não diz que não vai entrar no reino dos céus, porque se você é salvo, você é salvo. Mas se você nunca soube para que serve a lei, nunca ensinou para as pessoas que Deus condena o pecado, claro que você entra no céu se você é salvo, mas você é mínimo no reino de Deus, porque Deus, Ele deixou para nós a lei dele para saturarmos as pessoas. Hoje o Evangelho é composto de uma mensagem que diz: se você está triste, venha, porque Jesus vai te alegrar. Isso é uma autoajuda, mas isso não é Evangelho. O Evangelho sempre é condenatório. Primeiro você apresenta condenação. Se o sujeito se sente condenado, aí ele tem a salvação, porque você não é salvo se você não está em perigo. Você tem que estar em algum perigo para ser salvo. Então a mensagem do Evangelho é perigosíssima. Ela é cheia de vida para aqueles que creem, mas ela é o quê? Cheiro de morte para os que se perdem. Eu tenho repetido isso várias vezes e eu vou dizer, não é fácil para mim, não. Porque eu vejo uma pessoa do meu lado, eu gosto da pessoa, e eu quero que ela venha para Jesus. Eu falo: vai na minha igreja, você vai ver que legal que é. Fica no meio dos crentes, você vai ver como são gente boa. Você vai ver como que a sua vida vai mudar depois do Evangelho, vai ser tudo maravilhosamente perfeito. Dá uma vontade de pregar isso, não dá? Está mentindo, né? Pois é. E imagina quando é a sua mãe, sua querida mãe, sua vovó, uma pessoa que você ama, você daria sua vida por ela. E não é essa mensagem que tem que pregar? Não, nunca foi. A mensagem que tem para pregar tem que começar assim. É claro que não tem que começar assim exatamente, tá? Mas você chega para a pessoa e fala: porque todos pecaram
e carecem da glória de Deus. A nossa conversa vai começar com o pecado. A nossa conversa não vai começar com o céu maravilhoso. Vai começar com o inferno terrível. Quando a pessoa sentir que ela está indo para o inferno, aí é o momento de nós apresentarmos o céu. Muitas pessoas, então, elas não estão prontas para ouvir do céu, porque elas não precisam do céu. Elas acham que está tudo bem com elas. Isso é uma mensagem para um criminoso. Eu não sou. Eu não mato, eu não roubo, e eu pago minhas contas, e eu trato bem o meu vizinho, e todas as pessoas podem perguntar, elas gostam de mim. Eu sou uma pessoa muito querida no meu bairro, na minha vizinhança, nos meus relacionamentos. Pode perguntar. E aí, quando nós caímos nessa conversa do incrédulo, a gente está nivelando o evangelho muito rasteiro. Porque quase todo mundo é assim, que eu conheço. Agora, algumas pessoas estão em outro tipo de mundo. Então elas conhecem outro tipo de pessoa. Mas as pessoas que eu conheço, elas são quase todas assim. É tudo gente boa, não matou ninguém. Mas o evangelho começa assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos conversar sobre isso? Vamos sim conversar sobre como que o mundo é pecador. Não. Vamos conversar sobre você e os seus pecados diante de Deus. Se nós violarmos isto, nós seremos mínimos no reino de Deus. Você nunca foi um bom pregador na terra. Tem uma expressão política aí, né? Nós diríamos, você é um passador de pano. Já ouviram essa expressão? Você é um passador de pano. Está lustrando lá, né? Quem quiser ver o meu carro, pode ver na rua, ele está sujo. Quem quiser lavar também. É lá, eu não tenho o que esconder. Ele está sujo. Agora, imagina alguém lá passar um pano nele. O que vai acontecer? Ele só vai espalhar a sujeira. Ele sai daqui, vai mais para cima, vai para os lados e você só está sujando mais. Nós só estamos sujando mais as pessoas quando nós estamos dando para elas esperança de que elas serão aceitas do jeito que elas estão. Embora exista um hino, tal qual estou, me achego a ti, tal qual estou como pecador, mas arrependido. É essa a maneira para se chegar diante de Deus. E o Senhor Jesus, Ele está dizendo que a lei é ainda para ser divulgada hoje. Não como um judaizante, não como um sabatista, para não falar outro nome, né? Vocês entenderam? Adventista, tá? O adventista também, ele vai usar a lei para cumprir a lei. Até eles falam assim, não nas músicas deles, as músicas são maravilhosas, mas quando você vai aprender deles, eles falam assim: você aceitou Jesus? Ótimo, porque Ele vai te ajudar a cumprir a lei de Moisés. É o contrário. Ele mostra Jesus para nos ajudar a cumprir a lei de Moisés, para Deus nos aceitar. Quando na verdade é para nós lermos a lei de Moisés para sabermos que nós não temos chance alguma diante de Deus para nos achegarmos diante de Jesus, o Salvador dos nossos pecados. Versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Opa, agora mudou. Agora ele não está falando de ser o mínimo no reino dos céus, e nem grande no reino dos céus. Porque ser pequeno ou ser grande, tudo bem, ambos vão entrar no reino dos céus, não é isso?
Se você entende a lei de Deus, como estou explicando aqui, segundo o que entendemos da Bíblia, se você entende e pratica dessa maneira, você vai ser grande. Agora aqui já é outra questão. A questão é essa: você tem que conhecer quem eram os escribas e fariseus, e se a sua justiça não exceder muito a justiça deles, você não entra. Você vai ser igual a eles, porque eles não são salvos. Fariseu e escriba na época de Jesus não era salvo, exceto, claro, aqueles que aceitaram aquilo que Jesus estava pregando. Quem que era escriba? Eu só vou levantar a bola deles agora, tá? Eu só vou mostrar quanto eles estão lá no topo. Quando eles estiverem lá no topo na sua mente, aí você tem que pensar, você tem que estar muito acima deles. Topa? Escriba. Você tem a sua Bíblia hoje, graças a Deus. Quanto custa uma Bíblia? Quando eu falei para alguns assim, olha, R$80 você compra uma Bíblia bem jóia. Alguém falou que comprou Bíblia por R$12 para distribuir, subsidiada por outros grupos. R$12. Então hoje dá para você comprar Bíblia, dá para você entregar Bíblia, doar Bíblia para as pessoas. Aliás, tem muitas pessoas que nem vêm à igreja e tem várias Bíblias dentro de casa. Essa Bíblia só chegou até você por causa dos escribas. Porque quando a palavra de Deus foi entregue para os primeiros escritores, Deus entregou e eles escreviam. Eles escreviam em casca de árvore trabalhada. Depois veio algo parecido com papel, até chegar só em 1500 e tanto, a primeira imprensa de Gutenberg, que o primeiro material que eles produziram foi a Bíblia Sagrada. A partir dali poderia ser feito Bíblia em série, em escala. Beleza, hoje é muito fácil. E olha, para falar a verdade, essa Bíblia aqui, ó, ela é folha bem fininha, tem aí quantas páginas? A sua tem quantas? A minha tem 1600 e tantas páginas. Tenta fazer um livro com 1600 páginas e ver qual vai ser o custo daquilo para você vender aquilo. Se você consegue fazer no preço que é a Bíblia, é muito barato uma Bíblia. Mas a minha custou R$200. Tudo bem, mas aí você é todo incrementado. Você quis comprar a Bíblia da mulher, a Bíblia não sei do que, a Bíblia, né? Então, a capa, tudo. Então você está pagando muita capa aí, né? Mas se você comprar uma Bíblia simples, você vai comprar uma Bíblia muito acessível. Concordam? Agora, quem tem esse instrumento aqui, ó? Dá para colocar a Bíblia aqui? Qualquer versão que você quiser, você põe uma Bíblia aí. Está muito acessível. Mas os escribas, eles escreviam, eles copiavam a Bíblia. Agora, imagina você copiar com uma pena em que você colocava lá um tubinho de tinta, mergulhava a ponta daquilo ali e escrevia um pouco. Aí tinha que mergulhar de novo. Tenta escrever 1600 páginas. Era menos, né? Era só o Antigo Testamento. Mas eles iam escrevendo, eles iam copiando. Por isso que tem muito erros. Tem erros de números, tem vários na Bíblia. Mas não a Bíblia original, né? Mas então eu quero a Bíblia original. Tudo bem, mas você não vai conseguir. Um pneu demora 2000 anos para esfarelar, para acabar. 2000 anos. Agora nós estamos falando de casca de árvore. Uma casca de árvore, ela vai embora em quanto tempo? Tem uns que não aguentavam, e a casca de árvore trabalhada. Eles colocavam lá umas químicas nela, né, para fazer daí os pergaminhos e tudo mais. Então, 20 anos já estava esfarelando. A Biblioteca de São Paulo, na Praça da República, a gente vai lá e você pesquisa, alguns livros eles falam que não pode tirar cópias.
Porque aquela máquina, quando ela solta aquela luz, ela desidrata o papel. E tem papel lá que se faz assim, até dá um estalo, ele quebra. Então tá lá, não pode nem mexer, só para saber que existe. Ou seja, nunca você teria a Bíblia original. Não dá, ela esfarelou já nos primeiros escritos. Aí entra os escribas. Já pensou se não fossem os escribas? Copiando a Bíblia até chegar até nós, até chegar numa imprensa, e agora não é mais problema, nós não precisamos dos escribas, mas um dia precisamos muito deles. Imagina esses homens, como que eles sabiam a Bíblia quase que de cor, de tanto escrever, esses eram os escribas. Colocamos os escribas no topo? Fizeram bem à sociedade? Sim. Agora vamos falar dos fariseus. Fariseu já vem da palavra nazireu. Nazireu quer dizer separado, fariseu quer dizer separado, separado para Deus. O fariseu era um homem que ele vivia para as coisas de Deus. Ele era muito fiel às coisas de Deus. Então a Bíblia falava de dízimo. Ele tinha que dar dízimo. Sabe o que ele fazia? Ele tinha uma hortinha com hortelã. Alguém já teve hortinha com hortelã? Então, um raminho daquele de hortelã dá quantas folhas mais ou menos? Um raminho. É isso, Zé Paulo? As 20 folhas. As 20 folhas. O fariseu contava as 20 folhas de cada raminho e ele separava duas. Punha na bacia lá, porque vai para o templo. Todas as primícias, todos os dízimos para a casa do Senhor, para ajudar os necessitados, entregar para os que vivem da lei. Esse foi hortelã. Quem conhece cominho? Cominho. Sabe o tamanho da folha de cominho? Pequenininha. Você pode colocar aí que é umas 10 vezes menor do que uma folha de hortelã. Imagina o trabalho que dá para contar um raminho de cominho. Estava lá 50 folhas, ele separava 5 cominhos. É claro que eu estou falando numa escala menor, mas aí ele contava bastante, né? E aí ele pegava um tanto. A Bíblia diz que os fariseus faziam isso. Jesus falou: vocês dão o dízimo da hortelã e do cominho. Eles faziam muitas outras coisas que a lei exigia. A lei exigia para eles, né? Não para todos, mas para eles, que eles fizessem jejum uma vez por semana. Eles faziam jejum uma vez por semana. Mas sabe que quase todo fariseu fazia jejum 3 vezes por semana? 3 vezes por semana? Quem aqui consegue ficar um dia sem comer? 3 vezes por semana eles faziam jejum. Eles eram homens muito, muito fiéis. A tal ponto que o Senhor Jesus falou: façam tudo o que eles façam. Façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles não fazem o que eles fazem. Porque aí eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. As coisas pequenininhas eles davam lá uma atenção, mas tem coisas grandes que eles passavam por cima. Eles descumpriam a lei. Mas tudo bem, falando das coisas boas, colocamos os fariseus lá no topo também. Dito isso, aí a palavra de Deus diz, Jesus fala: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Você tem que ser melhor do que essa turma, muito melhor do que eles, e nós não somos. Na prática nós não somos. Só que tem uma coisa, os fariseus, eles tinham uma justiça, mas a justiça que eles tinham era uma justiça própria. Eles criaram uma justiça para si próprios, e incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles ficaram malucos. Então Deus está dizendo hoje para você:
você não tem justiça própria. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, eu sou justo. Porque a palavra de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, nem sequer um. Não existe justo. Então o Senhor está dizendo que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, mas ao mesmo tempo Ele está nos dizendo, não tem um justo. Ou seja, estou perdido. Não tem chance para mim. Está vendo a essência do Evangelho que nós estamos esquecendo de pregar para os nossos amigos, só porque são nossos tios, nossos primos, nossos irmãos, nossos pais, porque são pessoas queridas para nós e nós não queremos ofendê-los. Mas tudo bem, você está falando coisas que eles gostam, mas a palavra de Deus diz que eles estão perdidaços. Não importa o quão limpinhos eles sejam, não importa que na casa deles não entra palavrão nenhum, não importa que eles leem a Bíblia, não importa nada disso. Se eles não forem cobertos da justiça de Cristo Jesus, eles irão para o lago de fogo que queima dia e noite pelos séculos dos séculos sem fim, onde o verme jamais morrerá. É o que diz a palavra do Senhor. E lá em Isaías 64 nos fala a respeito da justiça. As vossas justiças são como o trapo da imundícia. Então nós não temos justiça e nós já entendemos a lei. E nós fomos alcançados com a justiça de Cristo. Nós fomos despojados da nossa injustiça e fomos revestidos da justiça de Cristo. Nós estávamos com uma roupa suja e aí foi tirada essa roupa suja de nós e foi colocada a roupa de Cristo Jesus, as vestes de justiça. E o Senhor Jesus contou uma parábola de um casamento em que pessoas tentaram entrar no casamento, mas não estavam com as vestes festivais de casamento. O que a Bíblia diz que aconteceu com eles? Eles foram pegos e jogados para as trevas, onde há choro e ranger de dentes, porque eles não fazem parte dessa festa. Os seus queridos, amigos e familiares, eles não fazem parte dessa festa, porque eles não estão vestidos da justiça de Cristo. E eles não vão se vestir da justiça de Cristo enquanto você não apresentar para eles a realidade de que as vestes deles estão sujas, maculadas, manchadas de pecado. Eu pergunto para os irmãos, é fácil falar isso para alguém que a gente ama? É fácil estar num churrasco, comendo lá um pão de alho assado, eu até fome agora, e jogando conversa fora, e estar com essas pessoas, e no meio da conversa a gente falar, como é que está a sua vida com Deus? Ei, lá vem ele, lá vem ele com essa conversa. Estava tão bom nosso churrasco aqui. Pois é, mas eu não posso perder a oportunidade, porque os dias estão indo embora. Você está ficando velho, acabado, vai morrer logo. Eu preciso falar para você. Eu pergunto para vocês, qual a oportunidade que você vai esperar para falar do Evangelho verdadeiro para as pessoas? Qual seria a melhor oportunidade? Eu vou dizer qual a oportunidade que eu já tive com algumas pessoas, no leito de morte. Essa foi uma oportunidade. Lá não é para falar de churrasco. Uma vez uma irmã da igreja, não está mais aqui na igreja, ela ligou para mim e falou, pastor, vai lá no hospital, por favor, vai lá na Santa Casa, que meu tio está morrendo. Está morrendo mesmo. Não é que
vai morrer daqui tanto tempo, né? Ele está morrendo mesmo, daqui alguns minutos ele morre. Vai lá e prega o evangelho para ele. Aí eu fui lá na Santa Casa, me identifiquei como pastor, falei, preciso falar com alguém. Eu sei que não pode visitar por causa do estado dele, mas eu sou pastor e eu preciso dar as últimas palavras para ele. Não é extrema-unção não, hein? Eu fui falar. A garganta dele já estava apodrecida com o câncer. E aí ele não conseguia falar alto. Eu tinha que chegar bem pertinho dele, um fedor sepulcral, né? Mas cheguei perto dele. Aí eu tinha que falar com ele assim, bem pertinho. Falei, o senhor vai morrer, o senhor sabe? O enfermeiro estava do lado. Mas era bom que o enfermeiro também ouvisse. Eu falei, o senhor vai morrer, o senhor sabe? E a sua única esperança é agora, de aceitar Jesus e morrer, mas ter a vida eterna. Eu falei dos pecados dele e fui falando de Jesus. O senhor aceita a esse Jesus como Salvador? Ele fez uns grunhidos, eu só vou saber na glória se ele aceitou ou não, porque eu nunca entendi se ele aceitou Jesus ou não. Mas ele estava para morrer. Então, saindo dali, alguns minutos depois ele morreu. Essa é a melhor hora para falar para alguém do Evangelho. Não tem hora melhor do que essa. Porque a mente da pessoa não está mais nos carros, tudo que o dirigente falou. Acabou, não tem mais esperança de nada, ele já sabe disso. É a melhor hora. Agora, melhor para quem? Para mim não foi. Bom, eu fiquei com aquele cheiro, irmãos, por uma semana. Aí uma enfermeira falou para mim, você deveria ter usado Vic Vaporub. Uma coisa assim. Os médicos passam, muitos deles passam assim no nariz, enche a narina daquilo lá. Eu não sabia. E realmente, eu não quero desrespeitar, né, a pessoa que está morrendo, mas eu lembro daquele cheiro até agora. Né? Para fazer medicina é para os fortes, não é para os fracos, não. Mas, meus irmãos, eu não queria que chegasse esse momento para você ter a oportunidade de falar para um querido. Você deveria falar logo. E falar esse evangelho tão intragável que eu mostrei para vocês. Porque se não for esse, não é o evangelho. Não tem, eu já tentei. Aliás, até hoje em dia eu prego o evangelho assim, mas eu sei, no fundo eu sei não está certo. Mas é que eu não tenho tempo com a pessoa. Eu entrego um folheto e falo, você quer uma mensagem do amor de Deus? Ah, quero sim. Pronto. Espero que Deus trabalhe com aquele folheto que também fala do pecado, né? O folheto que o irmão Jonas escreveu. Muito bom, imprimiu e tem à disposição para aqueles que quiserem. Mas se você tem a oportunidade, você precisa conversar seriamente com as pessoas. É um assunto de vida ou morte, vida eterna ou morte eterna. A lei de Deus é muito carregada, ela é muito pesada, mas é para isso mesmo. O pecador é cínico. Os seus parentes são cínicos, os meus, os amigos não crentes são cínicos. O que é cinismo? Eles acham que está tudo bem. Então, essa mensagem do Evangelho, que fala da morte, do pecado, da condenação eterna, é essa mensagem, essa é a introdução. Depois tem coisa boa, mas a introdução é essa, ele tem que sentir, mas sentir mesmo que ele está perdido, como Jonathan Edwards pregava, um Deus santo, um pecador nas mãos de um Deus irado. E a história diz que ele pregava e pessoas agarravam nas colunas, porque elas sentiam que o chão estava abrindo e que elas estavam caindo no inferno. E elas se seguravam nas colunas. Tinha gente que desmaiava diante da mensagem. E não é que ele gritava, né? Nada disso, ele só falava a verdade. Como Deus está irado e como que o pecador está nas mãos desse Deus irado. Ele precisa saber disso.
E não tem nada mais que ensina isso com mais efeito do que a lei de Deus. A lei de Deus ela é feita para isso, para os pecadores. Deus abençoe os irmãos. E essa mensagem seja uma mensagem não para você que já é salvo, mas para você agarrar essa mensagem e saber que tem pessoas não salvas, que precisam ouvir uma vez na vida isso. Eu acredito que na nossa cidade, por exemplo, todo mundo já ouviu o Evangelho, de alguma maneira. Agora, eu não sei quantos ouviram o Evangelho que mostra a condenação eterna. Não sei quantos. Talvez vários nunca ouviram sobre isso, sobre a condenação. E se não tiver esse ingrediente... Agora, pessoas podem ser salvas sem esse peso todo? Eu acredito que sim. Por exemplo, uma criança de 4 anos, de 5 anos, 6 anos. Uma criança dessa, ela não está carregada de pecado, mas ela aceita Jesus como seu Salvador e ela tem uma vida leve. Agora, você, com a idade que você tem, seus amigos, ele está cheio de pecado aí. Dá uma fuçada para ver quanto verme que sai de tantos pecados. Então as pessoas estão carregadas de pecado, mas elas precisam saber disso. E só a palavra de Deus vai mostrar isso para elas. Porque se não for a palavra de Deus, vai ser assim. Você acusando as pessoas. Você é um pecador. Você nem conhece minha vida. Mostra a Bíblia. Aí ele vai falar, parece que Deus está me vendo por dentro. E tá. Então deixa Deus acusar as pessoas. Não nós. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque Jesus Cristo não veio revogar esse recurso tão importante para o pecador, que é a lei. Nós pedimos a Pai que valorizemos essa lei, não para chegarmos perto do Senhor, porque seria impossível, mas para nós aprendermos que a Tua lei, santa, justa e boa, ela é condenatória. E que as pessoas entendam que elas estão longe de Deus e elas não vão se aproximar com as obras de justiça delas. Elas têm que exceder muito. E a única justiça, além dessa humana, é a de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a alcançar as pessoas através dessa mensagem. E que elas tenham, ó Deus, a alegria de ver o resultado, de crer nisso, aceitar a Jesus e ter as delícias eternas que teremos também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.